Paladar Mudando, trazendo para vocês mais uma receita super americana, o famoso Cinnamon Roll. Ele é recheado de açúcar mascavo e canela, e esse aqui tem uma surpresinha que vocês vão ver no final, com a sua deliciosa cobertura açucarada. Pessoal, ele é fácil, ele é rápido, ele é econômico, você vai fazer tudo à mão e vai se tornar um sucesso no seu café da manhã. Vamos começar dissolvendo o fermento em água morna e deixando ele do lado por alguns minutos até o fermento crescer. Enquanto isso, em um outro recipiente, você vai estar juntando os outros ingredientes que são um ovo, manteiga derretida, açúcar comum branco, sal e leite. Pessoal, esse leite tem que estar quente, ele não pode estar escaldando, não pode estar no morno para o frio, ele tem que estar no morno para o mais quente. E somente isso, você vai misturar todos esses ingredientes até eles estarem completamente incorporados. Depois que eles já estiverem todos misturados, você vai adicionar então a farinha de trigo. A farinha de trigo nós vamos adicionar aos poucos. Você vai começar com uma xícara e vai mexer. Depois que você incorporar um pouquinho essa farinha de trigo, você pode colocar a segunda xícara. Neste momento, você vai mexer um pouquinho melhor e então você vai adicionar o fermento que nós já misturamos antes, que estava reservado. Depois que você adicionar o fermento, então você vai misturar a farinha com o fermento para ver o quanto mais de farinha você vai precisar. Essa receita ela leva aproximadamente 3 xícaras e um quarto a 3 xícaras e meias de farinha de trigo. Geralmente não mais do que isso, isso também vai depender do tipo de farinha de trigo que você está usando e também a temperatura ambiental de onde você está. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você encontrará a receita completa com as medidas, temperatura e tempo para este pão. Neste momento, depois que você acrescentar a terceira xícara de farinha de trigo, você então vai estar colocando em uma base, um tabuleiro, e você vai terminar esse processo à mão. Você vai então sentir a massa e você vai ver se ela está muito molhada. A maneira que eu faço, eu começo a incorporar toda a farinha de trigo que está no tabuleiro e depois eu começo a abrir ela de dentro para fora, porque dentro está sempre mais molhado. E aí é onde você vai estar colocando um pouquinho mais de farinha de trigo, se você precisar. Esse processo é fácil também, é rápido, não leva muito tempo, porque você não vai ficar amassando a massa por muito tempo, porque senão você vai quebrar mais o glúten e no final você vai ter um pão mais seco. Quando a massa já estiver toda incorporada e você sentir que a massa final está soltando da sua mão, mas ela não pode estar muito seca. Você tem que sentir como se fosse uma massa de pizza. Você vai voltar ela para o mesmo recipiente que você misturou os ingredientes no início da receita e você vai cobrir com uma toalha umedecida. É isso que eu estou mostrando aqui, que eu umedeci a toalha e você vai deixar até esta massa dobrar de tamanho. Para mim levou aproximadamente 3 horas, mas eu estava fazendo outras coisas, então não fez a menor diferença. Você também pode estar deixando ela a noite inteira e terminar na manhã seguinte. Antes de você colocar a massa em um tabuleiro enfarinhado, você tem que tirar o ar que formou dentro da massa enquanto ela estava crescendo. Por isso que eu esmurrei a massa no centro para tirar as bolhas de ar que tinham dentro dela. Você vai fazer a mesma coisa e então você vai colocar ela em um tabuleiro e você vai começar a abrir ela com a mão para formar o formato de um retângulo. E tenha farinha de trigo do seu lado quando você começar a trabalhar com a massa, em caso que ela comece a grudar. Eu começo a abrir a massa com a mão para eu também ver se a massa está muito molhada e se ela precisa de mais farinha de trigo. Tenha farinha de trigo suficiente no tabuleiro, porque quando você começar a abrir a massa, ela pode grudar muito no tabuleiro e fazer com que fique mais difícil para você tirar ela no final, quando você for enrolar ela em formato de rocambole. Eu não estou colocando muita força, como você está vendo, ao que parece, mas eu estou pressionando um pouquinho só mais para baixo, nas áreas que eu acho que está um pouquinho mais alta, só para nivelar a massa melhor. Quando a massa já estiver aberta, você pode então estar fazendo o recheio, que é super fácil e somente 2 ingredientes, que são o açúcar mascavo e a canela misturados juntos. Você então vai misturar esses 2 ingredientes bem e vai colocar ao lado.
Depois que eles estiverem misturados, você então vai estar colocando manteiga derretida em cima da massa, nela toda. Essa manteiga, na verdade, não precisa ser necessariamente derretida, você pode estar usando somente manteiga em temperatura ambiente e pincelando a manteiga em cima da massa, porque a manteiga funciona como se fosse uma cola para grudar o açúcar na massa e não cair quando nós começarmos a enrolar ela. E se essa é a sua primeira vez visitando o canal, vendo alguma receita nossa, não perca a chance de nos seguir. Aqui nós nos dedicamos a receitas internacionais, receitas diferentes, com um toque especial nas receitas que você já conhece. Pessoal, eu gostaria de também convidá-los a nos seguir nas redes sociais, no Instagram, com o mesmo nome do canal, Paladar Mundano, blog, ou no Facebook, Paladar Mundano. O link para essas duas redes sociais estão na descrição do vídeo. Este é o segredinho que eu mencionei no início do vídeo, castanha do caju. Esta receita é geralmente feita com nozes dentro, você pode estar omitindo, você não precisa necessariamente colocar nenhum tipo de grão, ou você pode colocar qualquer grão que você quiser, como amendoim, castanha do caju, castanha do Pará ou qualquer uma outra, ou como eu mostrei também, você pode estar personalizando, colocando uvas passas, frutas cristalinas, o que você quiser. Ou você pode deixar somente esses dois ingredientes, que são o açúcar mascavo e a canela. Depois de enrolar, você vai colocar eles paralelo um ao outro para você cortar eles por iguais. Você vai usar uma forma untada, eu vou colocar na descrição do vídeo o tamanho dessa forma, porque você não precisa de uma forma grande. Esse pão não faz muitos pedaços. Eu estou usando as costas da faca para mover a metade do pão, assim eu não vou cortar a massa. Depois que eu cortar todos os pedaços e colocar na forma, eu vou colocar para descansar somente durante o tempo que vai levar para o forno pré-aquecer. Ele não vai crescer muito depois disso. Esse processo você também pode estar deixando da noite para amanhã para você assar e terminar no dia seguinte. Essa massa é muito fácil de trabalhar com ela, como você viu também muito fácil de fazê-la. Você não precisa de batedeira, não precisa de nenhum equipamento, você faz tudo à mão. Mais uma vez, lembrar para você que todos os ingredientes estão aqui abaixo na descrição deste vídeo. Eu geralmente quando coloco a massa na forma, eu começo pelo centro, porém isso é opcional, você pode estar começando de qualquer lugar, desde que você use uma forma que seja do tamanho certo, que não seja muito grande. Eu vou estar colocando na descrição aqui do vídeo também a espessura, o tamanho dessa forma que eu usei. Nós, neste momento, vamos colocar o forno para pré-aquecer e também fazer a cobertura. A cobertura é somente de açúcar de confeiteiro, baunilha e água quente. E você vai misturar esses três ingredientes até você obter uma pasta como você está vendo aqui. Ela fica um pouquinho dura, o que vai endurecer depois que o pão estiver em temperatura ambiente. Aqui a massa já descansou, já coloquei no forno e veja agora os pedacinhos da castanha de caju. Olha que aparência linda que esse pão tem. Quando você tirar ele do forno, deixe ele descansar um pouquinho, para que você não cubra ele enquanto ele está muito quente. Mas você tem que cobrir enquanto ele ainda está morno, que é para o açúcar pegar no pão e também descer um pouquinho dentro das cavidades dele. Esse pão é delicioso, ele é perfeito para você assar de manhã e servir com café. Ele fica tão fofinho, tão macio. E o açúcar em cima e dentro não faz com que ele fique muito doce, por incrível que pareça, porque você vai estar usando quantidades mínimas. A massa também não tem açúcar, então vai balancear muito com os dois açúcares que essa receita pede. Esse enroladinho é muito popular nos Estados Unidos, mas em Nova York, principalmente nas cafeterias e padarias onde as pessoas compram café. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Chegamos ao final de mais um vídeo de uma receita diferente, popular nos Estados Unidos. Não esqueçam de seguir esse canal, acione o sininho para que você seja notificado sempre que tivermos uma receita nova no canal, que é sempre uma por semana. Eu vou vos deixar, aqui está o link, o nome das nossas redes sociais, Paladar Mundano no Instagram e no Facebook. Espero ver vocês em breve aqui com mais uma outra receita sensacional.